A gente vai ter um momento agora bem interessante, que vai ser um fórum, que é o Fórum Melhor RH Innovation. E aqui a gente tem algumas pessoas que são bem conhecidas no mercado de RH. E primeiro eu queria falar sobre o Gerson. O Gerson é cofundador e sócio da Inoway e orientador executivo. O Gerson tem tanta coisa no currículo dele que se eu ler tudo... Posso ler? São 7 páginas. Não, estou brincando, né? Mas o Gerson é educador, consultor em projetos que integram cultura organizacional, marca e estratégia. E tem mais um monte de coisa que ele vai falar aqui. Outra pessoa que eu vou chamar daqui a pouquinho no palco é a Vivian Broge, que eu conheço bem também, vice-presidente de Relações Humanas e Marketing da TOTUS. Eu conheço a Vivian desde a época do Iguatemi, né, Vivian? E a Vivian tem uma história muito grande no RH, ela é presidente também do Instituto de Oportunidade Social da TOTUS, também tem uma história muito bacana no RH. Uma outra pessoa que a gente vai chamar aqui também, e tem um currículo, é o Brunão. Cadê o Brunão? Bruno Zarf, está ali o Brunão. E o Bruno é vice-presidente global de Gente e Cultura, CHRO, do Grupo Stefanini. Conheço o Bruno também de outros carnavais, não é verdade? Conheço o Bruno. E o Bruno tem uma trajetória bacana, mas, resumindo, ele é pai do Felipe e da Larissa. Acho que é o seu melhor currículo para falar isso, não é? Pai do Felipe e da Larissa. E o Fernando, cadê o Fernando Viriato também? Já palestrei junto com o Fernando nos fóruns online também. Fernando, eu lembro até hoje um case que você contou da Accor para mim, que quando eu vou nos hotéis eu converso com os funcionários para saber sobre a cultura lá. Depois a gente conversa disso. E o Fernando tem uma história muito interessante, ele é vice-presidente sênior de talento e cultura da Accor. E ele tem uma história muito grande, é brasileiro, nasceu no Rio, é verdade? Você nasceu no Rio, Fernando? É? Mas ainda está com sotaque? Mais ou menos, né? E tem uma história muito bacana aqui, né? E começou em um grande banco nacional aqui no Brasil. Então, quero anunciar a vocês aqui, vem para o palco o Gerson, a Vivi, salva de palmas para eles, que eles vão participar de um painel. Quem vai conduzir é o Gerson. Então, se der alguma coisa errada no painel, a culpa é do Gerson. Viu, Gerson? Então, se não for bem conduzido, se a conversa não for boa, a culpa ela é toda sua. Pode ser? Faz sentido? Eu quis só fazer... Pode vir aqui. Brunão, Vivian, Fernando. Pessoal, boa noite. A gente já conversou tanto lá embaixo que eu estava com medo de perder a voz hoje aqui em cima, juro. Olha, tão importante quanto o reconhecimento, o prêmio, os prêmios que vão ser dados aqui hoje, entregues, é esse espaço para compartilhar experiências, né, uma visão sobre inovação, a sua relação com o RH. E hoje é muito fácil mediar essa conversa, porque com 3 feras aqui desse calibre, é só fazer uma pergunta e o show já está preparado. Então, eu vou conduzir aqui uma pergunta para cada um. Claro, vocês têm toda a liberdade de agregar na resposta do companheiro, da companheira. Mas eu também quero convidar vocês a participar, respeitando o cronograma do evento, para não avançar demais. Nós temos 30 minutos, eu devo ter comido uns 10 aqui agora. Vocês podem participar fazendo perguntas via e-mail para a Jussara, que está aqui, a Jussara Goiano, e as respostas serão publicadas amanhã na cobertura do evento, que vai ser divulgada na plataforma Melhor RH. Tá certo? Certíssimo? Então, vamos lá? Participem. Se possível, direcione a pergunta para alguém. Não garanto que vão conseguir responder, porque a agenda desse pessoal é difícil, mas vamos tentar, tá? Vamos lá, Brunão? Vamos lá, Vivian? Queria passar a primeira pergunta para a Vivian. Vivian, da TOTUS. Nós percebemos que vemos no mercado que algumas empresas, nelas a inovação é quase um objetivo que fica direcionado, né, sob a responsabilidade de uma área específica. Em outras empresas, nós vemos a inovação sendo tratada como um conceito que deve direcionar atitudes, comportamentos por toda a empresa, em todos os níveis hierárquicos. Aí, trabalhando um pouquinho já com cultura. Vivian, como é que é isso dentro da TOTUS? O que é inovação? Qual é o conceito de inovação para vocês lá dentro? Já que, como cultura não tem certo e errado, o conceito de inovação é o que faz mais sentido dentro daquela empresa. Então, como é que vocês lidam com esse conceito e como é que vocês lidam com essa questão da inovação e a relação com o RH? Bom, boa noite a todas e todos, e obrigada pela pergunta, Gerson.
Acho que dentro da TOTVS a primeira coisa a se dizer é que inovação é parte do que a gente é. Então, não é de uma área, não é de uma liderança, é de todos e todas. E acho que isso é muito parte da cultura, à medida que a gente procura estimular um contexto de imaginação. Eu acho que, num momento que a gente está vivendo de IA, que a gente vai ter aí ajuda de tecnologia para resolver uma série de tarefas repetitivas, onde o lastro está baseado no passado, porque as IAs trabalham com dados. Mais do que nunca, a tarefa de toda boa liderança será trabalhar a imaginação. A gente nasce super imaginativo, quem tem filhos aqui sabe que eles são, né, um turbilhão de imaginação, mas, por alguma razão, a gente vai tolhendo essa imaginação ao longo da nossa jornada. A gente vai ficando mais acostumado a olhar para o benchmarking, a olhar para a melhoria contínua, e vai um pouco se desconectando dessa inovação que está mais associada a você ter um pensamento prospectivo, a você pensar cenários possíveis. O que pode acontecer de mudança no mercado? O que pode acontecer de mudança com as pessoas? E como é que isso afeta o seu ambiente? Quando eu penso em inovação em RH, eu penso em a gente estimular as pessoas a pensarem esses futuros possíveis, a exercitarem cenários. Para te dar um exemplo muito concreto de hoje, eu de manhã estava em Florianópolis, em uma das nossas empresas, e uma pessoa que é uma liderança feminina da empresa me falou que uma preocupação que ela tem é sobre saúde mental. E como esse contexto de saúde mental vai aumentar nos próximos anos, levando a um certo isolamento, a uma certa reclusão. Como que a gente lida com isso no cenário de trabalho? Eu falei, excelente pergunta para um trabalho de prospecção. Acho que pensar a imaginação a serviço de você criar soluções criativas mesmo, que façam com que a gente resolva esses temas antes que eles virem urgências. Então, essa é uma pergunta que está posta aqui. Quando a gente pensa que Inglaterra lançou um Ministério da Solidão, eu acho que eles estão achando que isso aí é possível, gente. Então, um exercício, por exemplo, que a gente fez na TOTVS com o próprio time de RH foi pensar, num trabalho de time que a gente fez, perguntas que a gente não tem resposta. A gente levantou várias perguntas que a gente não tem resposta e ficou tentando criar cenários para isso, para tentar responder isso. Está certo? Está errado? Não sei, mas esse exercício imaginativo vai exercitando a musculação da inovação, vai tornando a gente mais curioso. Eu acho que inovação é sobre a gente se manter curioso, algo que a gente tem na infância, mas nem sempre fomenta ao longo da vida. Vivian, eu queria pegar esse gancho da curiosidade, da imaginação, que a imaginação, o produto da imaginação é a criatividade, e a inovação é o produto da criatividade. Como é que dissemina isso? As lideranças participam disso, é uma bandeira do RH. Como é que se envolve a liderança de uma empresa como a TOTVS para que eles sejam agentes também para promover isso dentro do ambiente do time deles ali? Para começar, tem muito a ver também como você lida com erro. Porque, para você fomentar a inovação, você tem que fomentar a tentativa e erro. Se, na primeira tentativa de alguém que não der certo, ela sofreu uma tremenda reprimenda, a gente fica vacinado, né? A chance disso acontecer de novo vai diminuindo. E, à medida que isso acontece mais e mais, chega uma hora que a pessoa fala, melhor seguir fazendo aquilo que a gente já vinha fazendo. Então, acho que tem um papel que é de toda a liderança fomentar de fato, essa tentativa e erro. Eu acho que isso é o bacana de TOTVS, né? Assim, todos os meus pares no Se Levam são pessoas provocativas. A gente costuma dizer que nós somos inquietos. E nós somos inquietos, inclusive, ampliando a nossa lente de visão. Eu falo que, até analisando os próprios cases, por exemplo, tendo sido jurada, eu fico sempre me perguntando qual que era a lente que aquela pessoa estava usando para criar aquela solução. Porque você pode usar uma lente bem fechadinha, ou você pode usar uma grande angular, olhando para os problemas urgentes, importantes, essenciais que o mundo está vivendo. E como a sua empresa se coloca a serviço disso? Quando eu formulo uma pergunta desse tamanho, a minha visão, a minha imaginação e a minha capacidade de gerar soluções é muito diferente de quando eu olho para uma prática, um processo. E não tirando a importância da gente melhorar práticas e processos. Mas, para melhorar práticas e processos, a gente vai ter cada vez mais automação. O que a gente vai precisar exercitar cada vez mais é essa liderança que fomenta esse contexto mais imaginativo, da experimentação,
e do humano, porque os principais problemas que a gente enfrenta são problemas do humano e que exigem da gente uma mentalidade de polaridade. Nunca tem uma resposta correta, tem sempre polos que você precisa equilibrar. Pensa nas conversas que chegam para vocês, né, assim, de dilemas que aparecem para a gente resolver. Nunca é uma única resposta certa. Em geral, você tem que equilibrar diferentes questões, problemas complexos mesmo. Então, eu acho que esse pensamento que fomenta o e não o ou, é algo que está muito presente no dia a dia de todas as lideranças da TOTVS. E tem outros líderes da TOTVS aqui hoje, vocês podem, inclusive, perguntar para eles como é que eles sentem isso. Obrigado, Vivian. Vou passar o bastão para o Fernando agora aqui. A gente falou de curiosidade, criatividade. E a criatividade é o que faz gerar valor para os clientes, né, Fernando? Mas a gente tem visto, nas últimas décadas, a gestão enfatizando com muita energia a questão da tecnologia, as questões organizacionais, financeiras, né? Mas como é que fica essa questão da criatividade? Como é que a gente envolve as pessoas lá na ponta a aplicar uma ideia ou estimular ou ter flexibilidade para trazer para o dia dela, o dia a dia ali no balcão, no front desk ali do hotel, e ter uma ideia que possa criar algum benefício? Como é que vocês trabalham isso dentro do hotel? Bom, boa noite, Gerson. Boa noite a todos. Boa noite, Vivian, Bruno. Boa noite a essa plateia que estamos aqui no bloquinho da inovação do pós-carnaval. Bom, o que, para nós, eu acho que a inovação tem a ver, a criatividade é aquilo que gera valor. Porque não adianta você ter criatividade se você não consegue gerar valor, né? Então, você transformar em algum valor aquilo. Para nós, tem uma característica interessante do nosso negócio, que algumas empresas têm. Nós somos uma operadora, né? Então, cada hotel tem um proprietário diferente. Isso é assim no setor, para os grandes operadores multinacionais de hotelaria, Hilton, IHG, Hyatt e todos os outros, Accor também. Então, cada hotel você pode ter vários franqueados, cada hotel de um franqueado diferente. Então, veja bem, uma coisa que um determinado faz de inovação é uma inovação para aquele CNPJ, para aquela empresa, para aquela business unit, etc. e tal, que eu ganho um FII de gestão. A velocidade com que os outros copiam também é super importante, porque vai fazer com que aquela inovação se espraia para o conjunto das outras unidades. Para nós, acho que a primeira coisa que tem para as pessoas que está no nosso EVP, está na nossa forma da gente recrutar e procurar as pessoas, são pessoas que queiram desafiar o status quo. E também não adianta ser criativo se você não tem intenção, um intention muito claro de desafiar o status quo. Então, assim, embora a gente seja muito cioso com processos, as pessoas têm que ter esse espaço e têm que ter essa provocação, né? Porque o que funciona sempre, o que sempre funcionou, pode ser bom hoje, mas pode não ser bom amanhã, enfim. A solução de ontem não serve para hoje, assim por diante. E cada vez num mundo, como a Vivian muito bem colocou, né, a gente fala de VUCA, agora a gente fala de BANI, né, o incompreensível do mundo atual, ele está muito presente. Se as pessoas não tiverem essa semente, isso fica muito longe da possibilidade delas fazerem alguma coisa diferente. Então, para a gente, a melhoria contínua faz parte do processo de inovação, as pessoas têm que ser provocadas para isso, embora a gente sempre procure inovar em produtos, serviços, centralmente, a gente tem área, a gente tem, globalmente, a gente incentiva um monte de incubador, a gente tem incubadora, a gente tem um monte de coisa. Mas a inovação está ali nas pessoas. A gente trabalha numa atividade de mão de obra intensiva, a gente trabalha com acolhimento. Recebe o cliente lá na nossa casa, praticamente. Então, nessa atividade também a inovação tem que ser em equipe. De nada adianta você ter uma surpresa muito legal no restaurante, com a comida maravilhosa, com um prato diferente, etc. e tal, se você vai tomar banho e a água está fria. Concorda? Então, assim, antes de tudo, é um trabalho de equipe, é uma experiência. A experiência do cliente é uma experiência da equipe, né? Produção e equipe no hotel. Então, para a gente é muito importante que as coisas funcionem, né, que o produto seja entregue e também sair um pouco, a gente provoca também sair um pouco da perspectiva do curto prazo. Porque, mal ou bem, é muito difícil você tocar um hotel. Você funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana,
para um gerente de hotel, um chefe de recepção, uma semana, um mês é longo prazo, todos estaremos mortos até lá. Então, você tem que provocar eternamente, né, as pessoas pensarem também no médio e longo prazo. Mas eu acho que o mais importante é a gente provocar as pessoas poderem ter o espaço, desafiar e poderem entregar, né? Então, assim, quando, por exemplo, vou te dar um exemplo, quando surgiu, anos atrás, a chave magnética, né, que era o cartão, aí você abria um Ibiza em Andradina, em sei lá onde, não me toque, e põe lá aquela chave. O cara voltava para a recepção porque não sabia abrir a porta, né? Então, quebrou a cabeça, aí os recepcionistas começaram, tá bem, vamos entregar um folhetinho, uma tirinha de papel ensinando para a pessoa, para ele não ter que voltar aqui na recepção, até porque é um IBIS, faz fila, a recepção tem pouco funcionário, enfim. Então, é uma forma também de tirar a fila. Então, coisas muito simples, às vezes, viu? Às vezes, a introdução de um elemento de tecnologia para um mercado que não está acostumado. Por exemplo, IBIS, quando chegou no Brasil, não tem carregador de mala. Foi complicado. Tem que educar o hóspede, não tinha carregador de mala. Agora, entrar, por exemplo, quando a gente expandiu para o Peru, que era mais recente, né? 8, 10 anos atrás, a mesma coisa. Ter que explicar para o cliente e tal. Então, a explicação, explicar o trade, né, que comercializa os seus produtos, que esse produto é bom, é um produto diferente, é uma marca econômica. Estou dando exemplo de uma marca, poderia ter dado de várias. Então, acho que também a inovação depende do stakeholder. Você faz inovação para um monte de coisa, né? Você faz em relação ao negócio, você faz em relação ao seu trabalho, ao seu produto, ou a gente em RH, em relação aos processos de RH, né? Há muitas coisas que a gente cuida na esfera de RH. Então, acho que tem uma perspectiva ampla, né? E eu fui jurado, eu vi em muitos cases também um pouco dessa perspectiva e a gente pôde se identificar. Muito obrigado, Fernando. Claro que nem sempre foi assim, né? Eu imagino. Porque eu vejo que no mercado, conversando com alguns profissionais, a dificuldade, a intenção é muito boa de um executivo de RH, por exemplo, em algumas empresas, mas tem uma cobrança no final pelo resultado. Então, o CEO fala, pô, isso aqui é super importante, vamos fazer, mas na hora H, né, no final das contas, poxa, então não é tão importante assim, vamos priorizar o que vai dar resultado. Pessoal, estou falando alguma bobagem aqui, alguém levanta a mão e se concorda se isso é alguma realidade aí. Ninguém levantou, acho que eu estou errado. Mas isso é fato. Assim, como é que a gente envolve as pessoas? Porque se um diretor, uma diretora de gestão de pessoas tem, às vezes, dificuldade para promover um movimento interno desse nível, quanto mais as pessoas lá na ponta, que você mesmo falou, pô, é tão importante que essa pessoa esteja consciente de que ela pode aplicar uma ideia, que ela tem liberdade e flexibilidade. A gente cai um pouco naquele conceito de ambidestria organizacional, mas como é que equilibrar a eficiência da operação, que, aliás, eu sou pago para fazer isso tudo direitinho, mas, ao mesmo tempo, também ousar um pouco mais e arriscar? Teve alguma experiência nisso? Já pegou o bonde andando ou você participou desse processo? Sim, eu acho que tem uma questão em relação ao dia a dia. O dia a dia tem que entregar o resultado, faz parte. E não adianta não entregar o resultado, demite. Fazer inovação uma promessa de um resultado, tá? Não necessariamente, talvez não imediato, né? Então, acho que as equipes são muito pressionadas no dia a dia, no nosso negócio, como em todos, a fazer a entrega do resultado. Tem que matar um leão por dia, isso não tem jeito, né? E tem que lidar com o mercado, com todas as questões. O que eu acho que pode fazer, aí nesse caso, a diferença, que eu acho que faz uma diferença enorme, é o engajamento e mobilização das pessoas. Por exemplo, a proximidade dos líderes, né? Então, acho que a questão da gestão próxima, eu acho que é super importante. Eu acho que ouvir, né? As pessoas nasceram só com uma boca e com duas orelhas, então, para ouvir mais do que para falar, né? Então, assim, a gente foca bastante o trabalho nas lideranças para que mobilizem as equipes, que sejam, de fato, uma liderança engajadora e que possa fazer pessoas... Acho que a grande questão é como é que você faz pessoas que são pessoas, como qualquer outras, comuns, gerarem resultados incomuns, né? Eu acho que está o diferencial. E eu acho que
A grande questão das empresas que conseguem fazer a diferenciação não é que elas têm as pessoas necessariamente diferentes. É evidente que você se mata para fazer melhor casting. Aqui tem um monte de profissional de RH, você sabe como é que é isso, você se mata. Mas, no final, com os grandes players que você joga no mercado, é mais ou menos, vocês disputam mais ou menos os mesmos profissionais. Às vezes você tem uma mosca branca, mas outro vem e pega, você tira de outra, etc. e tal. Eu acho que a grande questão é como é que você gera mais diferenciação competitiva no seu negócio. Tá? E acho que a inovação está ligada diretamente àquilo que gera diferenciação competitiva. Muito embora a pessoa que seja muito simples, uma camareira, possa não entender essa linguagem. Tá? Para ela, pode ser sorrir para o hóspede, pode ser dar bom dia, né? E não se esconder do hóspede. Né? Enfim, eu acho que... Ou aquela coisa, qual é a frase mais ouvida no café da manhã? Qual é seu apartamento? Não é verdade? Então, tem que fazer alguma coisa diferente, gente. E é uma oportunidade, você está de frente a frente com o hóspede. Por que vai perguntar só qual é o seu apartamento? Então, e não basta também fazer uma variante com um sorriso, ou perguntar como é que foi o dia, ou como é que está o dia, como é que acordou. Né? Então, tem que fazer alguma coisa diferente. Então, todo contato é uma oportunidade. O nosso negócio, ele é muito mais do que B2B, B2C, ele é human to human. Então, assim, de pessoa para pessoa. E eu acho que todos os negócios são assim. Né? E acho que valorizar isso é o grande ponto, e daí você cria o diferencial das pessoas, que elas têm que ser um diferencial na organização, qualquer que seja a organização. É a grande fonte de geração de valor. Né? Acredito que essa frase não é minha, mas eu acredito nela, que a próxima inovação são as relações humanas, não é na tecnologia. Brunão, já vou te chamar de Brunão, porque já lançaram essa, eu vou pegar já foi, né? Já foi. Eu e o Bruno, a gente estava conversando lá embaixo e surgiu uma coisa que ele colocou que eu achei fantástico. A questão do papel do RH como uma área que busca um equilíbrio, uma certa harmonia dentro das organizações, correto? Mas pense comigo aqui, olha, o ser humano, desde a pré-história, o cérebro do ser humano ele foi se desenvolvendo para não ter incertezas, para lidar com as certezas. A gente quer ter certeza no amor, a gente quer ter certeza na área financeira, e nas empresas não é diferente. Então, lidar com a incerteza é algo antagônico para a gente aqui no nosso cérebro, automático. Então, quanto mais correto, quanto mais seguro, melhor. Como vamos lidar com isso? Então, a gente tem que procurar uma harmonia. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de incertezas, né, de riscos pequenos, ou riscos maiores. Como é que você vê isso, Brunão? Então, vamos lá. Eu acho que um pouco do que a gente estava conversando, né? O RH, e aí muitos dos RHs, é claro, né, existem, quando a gente fala, não vamos generalizar, mas normalmente ele procura harmonizar o ambiente, um ambiente que seja saudável, que seja ótimo para todo mundo, que todo mundo goste de trabalhar, que tenha segurança, que consiga chegar no trabalho e sair melhor do que ele chegou. Né? Então, são aquelas frases que a gente veio ouvindo durante, sei lá, muitos anos dentro da área de recursos humanos, people and culture, people and performance, ou qualquer, né, desses apelidos que a gente foi dando. Só que a verdade é que inovar é ao contrário. Né? Inovar, ele tira a segurança, ele tira a certeza, ele gera ansiedade, porque eu não sei o que vai acontecer, eu não sei para onde vai, eu não sei se mudou, eu não sei se eu vou inovar aqui no front desk, mas eu não sei se vão brigar comigo, se de repente é melhor, né? Acho que a Vivian comentou, de repente é melhor eu não inovar, porque se eu faço um negócio e o cara briga comigo. Então, não é tão simples, porque às vezes ele é contra-instintivo. E aí o papel um pouco que a gente tem feito é dizer o seguinte, olha, a gente quer que inove para ganhar produtividade ou para aumentar a qualidade? Né? E a gente mudou, inclusive, as atitudes da empresa. Então, a gente tinha 7 atitudes no passado, que era aquele DNA da empresa, e a gente disse, olha, a gente precisa dizer para as pessoas como é que a gente quer que elas se comportem para os próximos ciclos. E uma das atitudes agora é coragem para inovar. E por que coragem? Porque você sai daquele status... Cara, é muito mais gostoso eu chegar no mesmo horário, segurando o mesmo café, sentar na mesma mesa, fazer o meu trabalho, questionar algumas coisas que eu acho que fazem parte, mas entregar o meu trabalho, receber um feedback e ir embora feliz, tomar minha cerveja, sei lá, sair com os meus amigos. É muito mais complexo você chegar no seu trabalho e não ter a sua mesa, porque agora a gente inventou que não tem mais sua mesa, de repente você tem que ter um aplicativo, aí eu não vou mais na terça, eu vou na quinta, de repente eu vou na sexta, ter o trânsito, aí já não vou mais beber na sexta, porque agora todo mundo bebe na quinta.
Então, assim, quando eu estava acostumado, mudou tudo. E aí a gente fica do lado de cá, na primeira crise que dá, a gente fica tentando equilibrar os pratinhos. Não, mas veja bem, a empresa está crescendo, está indo, o NPS está melhorando, o ENPS está melhorando. Pô, pesquisa de clima, aí vamos ver o que tem na pesquisa de clima. Puta, estão falando mal do salário e benefício, graças a Deus, então a gente continua a fazer, né? Que é o mais natural, é o que acontece, a gente volta para o status natural. Então, assim, a gente tem visto um desafio de verdade muito grande. Eu acho que exercitar, eu gravei um pouco do que você falou, porque é um exercício importante. Você tem que exercitar. Então, como é que a pessoa se sente segura num ambiente mais inseguro? Não estou dizendo que ele é inseguro, mas ele é mais inseguro. O que aconteceu na jornada do tempo? Reduziu o tempo que as pessoas ficam na empresa, aumentou o turnover, porque ela sente que, de repente, aquele não é mais o lugar que ela gostava, ou que ela está habituada, ela recebe uma proposta, né? Aí é o que você falou, a briga por talento ela aumenta, e às vezes ela muda de empresa. Ou aquele cara que se sente seguro na insegurança, ele fala, pô, aqui é o lugar que eu gostei, e ele vai fazendo aquilo se incentivar. Então, acho que são bons exercícios a comunicação da empresa, mas, de fato, o RH vive uma dicotomia. Né? Eu sou engenheiro no RH, então já vive algumas, né? Você começa a viver algumas questões que são, vou dizer, um pouco mais complexas, porque no dia a dia isso traz sim a complexidade. Pô, mas se a gente vai repensar tudo, o que será que vai acontecer com a minha área amanhã? Será que essa pessoa nova que chegou vai acabar com a minha área? Mas eu só sei fazer isso até hoje, né? De repente, se a gente tiver que mudar, pô, será que eu tive treinamento suficiente? Não, mas agora o treinamento é por IA, ele já te diz qual é a carreira, você faz no celular, você pega no carro na hora de ir embora e você já vai aproveitando. E, cara, tem gente que não quer isso. Tem gente que fala, pô, bicho, eu só queria estar um pouco mais sossegado aqui no meu canto e que faz parte. A gente sempre teve muita gente que, cara, são pessoas que são importantes naquele dia a dia para manter o funcionamento da empresa da melhor forma possível. Então, eu acho que a maior dificuldade aí vai de cada empresa. Tem empresas mais conservadoras, empresas menos conservadoras. Então, TOTVS, Stefanini, a gente tem, no fundo, o mesmo DNA. A gente vem de empresas que são muito inovadoras, são muito transformadoras, que lidam, né, com muitas vezes direcionam até uma inovação no cliente. Então, a gente está muito acostumado a crescer nesse ambiente, que é um ambiente de mais insegurança. Mas o que a gente vê, e aí avaliando os próprios cases, né, e olhando com a lente, é que eu também já fui de empresa química, por exemplo. E uma empresa química, se inovar, pode custar caro. Então, existem ali chancelas do que é inovação, do que não é, do que é coragem para inovar, do que não é. O mais importante também é a gente deixar claro, assim, estar num ambiente que muda não necessariamente é uma insegurança extrema. Segunda coisa, a gente quer inovar para quê? Para melhorar a qualidade de atendimento ao cliente ou para reduzir custo ou para os dois, né? Eu posso inovar. Esse é o ano de inovar para reduzir custo, né? Então, acho que tem um monte de gente apertando, falando é um ano difícil, um ano difícil, um ano difícil. Então, tem muita gente buscando inovações, buscando ideias para trazer redução de custo. Redução de custo gera insegurança, incerteza, o que vai acontecer, meu Deus, o mercado, o dólar não para. Então, é um pouco da ambidestria de como é que a gente lida com tudo isso. Não sei se tem uma fórmula muito clara, cada um encontra um jeito, mas exercitar eu acho que é um bom... Igual a gente faz com o corpo, né? Você tem que exercitar e exercitar com muito tempo, um longo período, para você estar acostumado com aquilo. E esse exercitar já é por si só um processo de inovação, né? De aprendizagem, erra, falha e aprende e repete de novo. Como é que a gente está de horário? Faltam 5 minutos. Vivian, quer comentar alguma coisa sobre o que o Brunão falou aqui? Quer? Por favor. Acho que o desafio, né, e o Bruno bem colocou, é a gente pensar em inovação que viabiliza, né? E a gente fala muito isso na TOTVS, assim, apesar da gente estimular a inovação em todos os cantos, é uma empresa muito orientada para cliente. Então, é para viabilizar o crescimento do cliente, por consequência, o crescimento da TOTVS. É para viabilizar um posicionamento melhor de mercado, e isso passa por a gente ter sempre soluções à frente do tempo. Tem uma responsabilidade de ser a maior empresa de tecnologia do Brasil, que é se colocar nesse lugar de pioneirismo. E isso em si é um exercício constante, porque né, assim, senão você fica para trás. Então, acho que aqui, né, Bruno, um ponto que eu chamo a atenção é a história do papel da gente como liderança, né? Se eu for uma liderança inovadora, eu crio um contexto para o meu time se sentir confortável com a incerteza, porque eu também estou, né? Hoje de manhã,
uma pessoa me perguntou sobre uma mudança organizacional que a gente vai fazer lá. Minha resposta foi: eu acho que a gente tem que estar todo o tempo pensando que não é sobre perder o meu emprego, é sobre talvez o meu job description não ser o mesmo. E eu acho que a própria provocação de IA agora traz esse desconforto bacana para a gente, que é o que nós vamos ter que mudar, porque tem vários processos de RH que serão automatizados por agentes, gente. Então, o que nós vamos fazer com esse tempo livre que vai viabilizar novas coisas, que vai viabilizar valor, que vai viabilizar crescimento, que vai viabilizar soluções para o nosso país ser mais competitivo? E aí, com isso, nosso papel, treinar as pessoas, criar um ambiente. Eu só lembrei, quando você estava falando, lembrei de uma história que não aconteceu na empresa atual, mas foi um estagiário que, enfim, eu fui bater um papo com ele, e ele falou assim, sabe o que eu acho mais engraçado? E, cara, essa história ficou na minha cabeça. Falaram para mim que eu tinha que pensar fora da caixa. Eu dei 5 sugestões, negaram. Ou seja, estão me botando dentro da caixa. Eu não estou entendendo qual caixa eu tenho que estar. Né? E no dia a dia, você para pensar, você fala assim, no dia a dia, cara, é verdade. Às vezes a gente mata no primeiro minuto. O cara falou, o que tal fazer tal coisa? Não, isso aí desencana, vamos pôr outro aqui. Num simples, né? Você acaba deixando de lado uma série de coisas. Então, assim, acho que é importante conectar com o propósito da empresa. Então, de novo, existem empresas que são altamente inovadoras, que vão direcionar, que vão trazer IA, que vão fazer, que vão acontecer. Existem outras mais conservadoras, que aí podem entender inovação de uma forma distinta. Com a IA, todas vão ser impactadas. Todos nós seremos impactados. Todos. Então, qual é a nova forma da gente trabalhar, da gente gerir? Qual é o novo job description? Qual é o novo, qual é o novo papel? Qual é o novo impacto? Qual é o novo papel do RH em cima disso? Por que a gente está tão conectado com o negócio? Tudo isso vai mudando. E aí são as incertezas que a gente vai ter que trabalhar. Ô Bruno, se a gente tem que pensar muito fora da caixa, eu vi essa frase, achei o máximo. Talvez seja melhor trocar a caixa. Troca a caixa, pense em outra, sei lá, joga a caixa fora. Fernando, como é que a gente está de tempo aqui? 3 minutos. 3 minutos. É inovadora, né? Fernando, com a tua experiência, essa bagagem, eu posso dizer, no bom francês, que uma rede de hotéis é uma empresa que tem uma barriga no balcão, não, literalmente. Então, olhando para essa questão das pessoas, que recado você dá para esse público aqui que poderia ser utilizado independentemente do setor que a empresa atua? Acho que 2 recados para esse final de bloco de carnaval aqui, né? Eu acho que primeiro as pessoas precisam ter um propósito, como o Bruno falou, né? Isso tem a ver com muito mais que inovação. Tem a ver com o que tira elas de casa, faz elas acordar todo dia de manhã, etc. e tal. E se você não tem capacidade de dar um propósito a uma pessoa, você não consegue estabelecer uma relação. É assim no casamento, é assim no namoro, é assim entre a empresa e as pessoas, entre a empresa e os clientes. Senão vira transacional. Tudo é transacional, não dá. Então, acho que o propósito é super importante. Ano passado, a gente lançou um propósito. Né? A gente reviu, a gente fez um trabalho enorme, global, etc. e tal, e a gente definiu que o nosso propósito é ser pioneiros na arte da hospitalidade responsável, conectando culturas com paixão e generosidade. Cara, onde é que está a performance? Está em ser pioneiro para poder fazer tudo isso. Tá? Então, a performance, a gente inverteu e pôs a performance lá na frente no ser pioneiro. Né? Essa primeira questão é o propósito. Segunda questão, do ponto de vista executivo. Né? Se você senta num comitê de RH, se você senta num board da empresa ou num comitê executivo de uma região, qualquer coisa assim, você tem que fazer suas escolhas. Né? E hoje, com essa questão do incompreensível, que a gente tem que lidar, que você não sabe tudo, é impossível saber tudo, você pode fazer o melhor planejamento estratégico, lidar com todas as variáveis é sempre muito difícil, você sempre vai ter um nível grande de ambiguidade, quanto mais você sobe, mais ambíguo. Né? Então, faça bem suas escolhas e prioridades e tenha velocidade para mudar. Velocidade é tudo. Né? Velocidade de aprendizagem para as equipes, para você, como executivo, etc. Então, fazer bem as escolhas. Acho que essa é outra recomendação do ponto de vista executivo, da onde você vai querer colocar o seu esforço. Onde você quer ser o mais rápido a copiar? Onde você quer gastar muito e ser o primeiro a fazer? Onde você não está tão preocupado? Enfim, faça as suas escolhas. Obrigado, Fernando. Fim, acabou. Pontual.
Eu só queria dar uma ênfase para o propósito, que é, a gente fala tanto de propósito, que já ficou uma coisa assim, mas propósito de novo, mas é um fator de recompensa intrínseca muito importante, porque é ele que dá sentido de significado para todas essas mudanças, para tudo que a gente está falando aqui. Brunão, muito obrigado. Vivian, brigadíssimo. Eu sei do esforço que vocês fizeram para estar aqui hoje. Fernando, super obrigado. Aprendi muito com você. Queria continuar aqui. Eu tenho várias perguntas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Pessoal, obrigado. E é isso. Vamos seguir em frente, porque eu acho que o pessoal está enlouquecido para saber quem ganhou o que aqui, né? Valeu, gente.